Chamamos a atenção dos irmãos para iniciarmos nossa aula e nosso estudo da Palavra de Deus nessa manhã, reconhecendo a soberania de Deus. Ó Deus, Tu és soberano e sobre toda terra e mar Tu és Senhor. O nosso assunto hoje envolve louvor, cânticos espirituais, hinos a Deus. E os fiéis louvam a Deus. Salmo 149. Os irmãos nos acompanhem na leitura que faremos. Os fiéis louvam a Deus. Quem são os fiéis? Todos aqueles que foram lavados, purificados no sangue do Cordeiro. E que juntos formam a Assembleia dos Santos, ou a igreja, ou a comunidade, ou a eclesia, quer dizer, igreja, como queira pronunciar. A igreja é composta dos fiéis, e os fiéis louvam a Deus. Somente os filhos de Deus prestam louvor ao Criador. Salmo 149. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião, louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. No céu, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os santos. Aleluia! Graças a Deus! Ainda há quem louve a Deus, e são os fiéis, os que compõem a igreja do Senhor. A música é muito importante na vida da igreja, quer coletiva ou individual. Lutero, grande reformador do século XVI, que além de reformador, ele também foi compositor, ele escreveu sobre a música. Um pensamento pequeno, mas com grande conteúdo. Lutero se expressou: a música é dom de Deus. A música afugenta o diabo, e a música alegra a gente. Ela, ou seja, a música nos faz esquecer de toda raiva, carnalidade e coisas semelhantes. É claro que Lutero está aqui falando da música sacra. Há até um ditado popular que não é verdade, mas tem sentido. Quem canta, seus males espanta. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu alguém falar isso. Não precisa ter a minha idade para ter ouvido falar. Os bem mais jovens já ouviram. Quem canta, seus males espanta. É o contrário na vida de músicos, que muitos que cantam atraem males, porque cantam para louvar o diabo e não a Deus. Nós não cantamos para espantar males. Aliás, nós não somos espantadores de males. Nós somos os fiéis que compomos a igreja de Deus, existimos para adorá-lo, para lhe prestar culto,
devemos fazê-lo com todo coração e amor, com toda seriedade e reverência, porque Deus é santo, está diante de nós sempre, requer dos seus filhos santidade. Quando nós cantamos para exaltar a Deus, para adorá-lo, para expressar do nosso coração, lá do profundo do nosso íntimo, uma adoração à altura que Deus merece, na sua soberania e na sua santidade. Aliás, ele declarou: sede santo, porque eu sou santo. Nesse instante nós vamos rogar a bênção de Deus. Precisamos da ajuda do Senhor, para que a sua palavra inspirada, como é toda de Gênesis a Apocalipse, ela é toda inspirada, e Paulo declarou: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Está lá em Timóteo. E útil para o ensino, para a correção, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E o apóstolo Pedro vai além, mas no paralelo da mesma inspiração de Paulo, ele declara lá na sua carta de 1 Pedro: nenhuma interpretação da Bíblia é de particular exsulidação ou interpretação, porque homens inspirados e movidos pelo Espírito Santo de Deus escreveram a Bíblia. E quem tem a curiosidade ou talvez o interesse de se aprofundar um pouco mais, sabe que a Bíblia, ela foi escrita num período aproximadamente de 1600 anos. E nesse período, Deus usou mais ou menos 40 escritores. Todos foram inspirados. Nós não vamos orar aqui pedindo inspiração. A Bíblia já é inspirada. Erram aqueles que pedem inspiração após ler um texto. Se a Bíblia já é inspirada, nós não podemos pedir inspiração. Como erram aqueles que oram pedindo o Espírito Santo. Quando alguém ora pedindo o Espírito Santo, não está orando correto. Nós não podemos pedir o Espírito. O Espírito já temos em nós, ou então nunca nos convertemos. Não é isso que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que todos aqueles que creram em Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo passa a morar no seu coração. Então eu não posso orar pedindo o Espírito. Eu posso orar sim, pedindo unção, pedindo plenitude. Aí sim, porque muitos, eu posso ser um desses muitos, quem julga é Deus, todos nós, tem o Espírito Santo, mas não tem a virtude, nem a plenitude, nem a unção dele. São pessoas inertes na vida cristã. Não é isso que a Bíblia ensina. E a gente está aqui todos os domingos, a vida toda, o ano todo. Paulo, escrevendo lá em Efésios, ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. É um texto paralelo ao texto básico de hoje. O que é que Paulo quis dizer numa análise do texto? Quando a pessoa está embriagada, ela faz coisas que a gente nem acredita. E quando a pessoa está embriagada com o Espírito Santo, pode se embriagar com o Espírito, não com bebida alcoólica. Mas com o Espírito Santo pode se embriagar à vontade. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Meus irmãos, todo mundo sabe que uma pessoa cheia do Espírito Santo, da plenitude dele, ela faz a diferença na vida cristã. Não precisa entrar em detalhes. Então, isso que eu estou falando é uma introdução ao nosso estudo nessa manhã. Nós devemos estar voltados para a palavra de Deus e ter a consciência que nós fomos escolhidos um dia antes da fundação do mundo para vivermos nesse mundo uma vida de louvor através dos cânticos, dos hinos,
dos salmos que eram cantados. E que Deus nos ajude nessa manhã. Vamos nos desligar de tudo lá fora e aqui. Vamos nos concentrar em Deus. Não se concentre em mim. Eu sou apenas um humilde servo, tanto quanto qualquer um. Mas nos concentremos juntos todos na pessoa de Cristo. Deixe que Ele fale aos nossos corações. Vamos rogar a sua bênção em oração. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Jesus, estamos aqui nesta manhã tão linda que Tu nos deste, que é o Teu dia, o dia do Senhor. Senhor bendito, Tu tem nos ajudado, Tu tem feito tudo nas nossas vidas, principalmente na minha, e eu quero Te agradecer, porque Tu é um Deus maravilhoso, que tem sido o meu baluarte, tem sido meu Deus, Pai, o meu ajudador, porque sem Ti, nada eu e nem os irmãos podemos fazer. Senhor bendito, venha nos ajudarmos, venha nos sondarmos, tirarmos aquilo que não é do Teu agrado. Venha, Senhor, nos selar com Teu Espírito, conforme Tu prometeu, Pai. Para que nós, Senhor, estejamos firmes na Tua santa e bendita palavra. Senhor, mais uma vez, abençoa todos os irmãos que estão aqui, Pai. E eu Te peço, eu Te agradeço, Pai, por estar aqui, por esta manhã, por estarmos aprendendo a Tua palavra. Ô Senhor, faça com que nós saímos daqui outra pessoa. Faça com que nós aprendemos a Tua palavra de acordo com o Teu querer. Ô Pai amado, mais uma vez Te agradeço por tudo, e por esse dia, e pelo nosso pregador que está aqui, o nosso professor, Pai. Dê, Senhor bendito, a iluminação do Teu Espírito, para que Ele possa falar e nós entendermos e sairmos daqui e praticarmos lá fora. Amém. A Tua palavra. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina eternamente, é que eu peço, Senhor bendito. Amém. Amém, Senhor. Obrigado. Como a irmã pronunciou na oração, isso nós podemos pedir: iluminação, para entender a palavra inspirada. E, por certo, o Senhor Deus há de nos conceder essa graça, iluminando as nossas mentes para entender a sua palavra. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Confiança no Senhor. Hinos, libertação e medo. Os cristãos sabem que não precisam apenas de liberdade política e pessoal, mas precisam também libertar-se do pecado e do medo. Quando sabemos que Deus nos ama e nos protege como um Pai, libertamo-nos de todo o medo. Foi no início da Segunda Guerra que ocorreu um concílio de igrejas, numa grande cidade europeia. Na primeira noite de reunião, a cidade foi bombardeada, sendo este o primeiro ataque que a maioria dos ministros e delegados tinham experimentado. Reuniram-se no porão da igreja, cheios de medo. Mas eis que subitamente alguém começou a cantar um hino sobre o amor de Deus e a sua promessa de auxílio no perigo. Cantaram um hino
após hino. Ou seja, vários hinos cantaram. A sala encheu-se de louvores a Deus e não mais sentiam medo. E cantaram, ainda muitos hinos, depois de terminado o ataque. É importante cantar, porque Deus se manifesta através da oração, mas a Bíblia diz que no meio dos louvores Deus habita e Deus se manifesta também. Isso que eu vos li está ligado ao livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 16, quem quiser ler todo pode ler. E no final eu vou repetir novamente para a gente guardar bem. Recapitulando, repetindo, que grava melhor. A Bíblia é repetitiva. Quem lê a Bíblia com cuidado pode perceber, existem textos que são repetidos. No Novo está no Velho, alguns salmos e outros. E a gente só sabe isso lendo, examinando a Bíblia, encontrando tempo para a leitura da palavra de Deus. Eu sempre falo para mim mesmo, se eu fosse dar o dízimo do tempo, eu tinha que separar 2 horas e 40 minutos por dia, porque o dia tem 24 horas. Se nós fôssemos mais zelosos, eu não estou julgando, mas quem sabe os irmãos são zelosos mais do que eu, ou alguns, ou ninguém, porque eu não dedico 2 horas e 40 minutos durante o dia para Deus, dedico tão pouco tempo, e esse tão pouco tempo, às vezes a gente tenta não achar tempo, e tudo isso é intervenção diabólica, porque o nosso adversário, ele não quer ver o crescimento do cristão. É importante essa vida de louvor a Deus, sempre. Esse episódio aconteceu, meus irmãos, e quem lê a Bíblia sabe muito bem, e quando lê esse relato deve ficar pasmado, deve ficar alegre e feliz. O texto diz, lá no livro de Atos 16, especificamente o versículo de número 25 e 31. Paulo e Silas estavam presos na cidade de Filipe. Resumindo o fato. E eles estavam presos porque eles expulsaram o demônio de uma jovem adivinhadora. Eles expulsaram o espírito adivinhador, prognosticador. Eles expulsaram porque eles tinham e nós também temos o poder para expulsar o demônio. Sabia disso? Mas voltando um pouco, pense na sua vida cristã. Vir à igreja dominicalmente já é muito bom. Mas se de repente alguém liga para você ou te chama para orar por uma pessoa endemoniada, qual é a sua reação? Você vai ou não? E se você for, vai fazer o que lá? De que forma? Eu não sei se eu posso chamar prazer ou desprazer, mas eu acho que melhor prazer. Nesses anos todos de vida, eu fui 2 vezes chamado
de madrugada para orar por um homem endemoniado. Um homem uma vez e uma mulher, lá no bairro que eu moro. Não sei quem falou para alguém que eu era evangélico e foram na minha casa de madrugada. E as 2 vezes eu chamei o presbítero Enéas, que nós moramos na mesma rua, e nós fomos para orar, para expulsar o demônio. E nós expulsamos em nome de Jesus. E você pode expulsar e qualquer um expulsa, desde que viva a sua vida, desde que a sua vida esteja em condições e viva uma vida de temor a Deus. Eu tive essa experiência sexta-feira. Uma senhora, ela estava gritando muito, né? Eu vou cair, eu vou sumir, eu vou morrer, e me dá meu terço. E aí eu entrei e a pessoa que estava acompanhando chamou para ir orar por essa senhora. Ela gritava. E aí eu não orei no começo, mas comecei a falar e ela pediu: você trouxe meu terço? Você trouxe meu terço? Eu disse: eu não trouxe o seu terço, mas eu trouxe Deus. Não levou o terço, mas levou o texto, que é mais importante, né? E orei e a pedido ao Senhor: acalma essa. Ela dormiu. Então, eu acho que a gente tem que estar preparado. Tem que conhecer a palavra para no momento certo você poder levar. Certo? É uma experiência diferente. É desafio. Porque se você vai orar por um endemoniado, que ele está possesso do diabo, se a sua vida não está em comunhão com Deus, você vai ficar possesso do diabo também. Isso está na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos. Alguém foi orar para expulsar o demônio entrou nele. Leia Atos, você vai encontrar. Por isso que eu sempre falo e repito: vida cristã é desafio. Estar na igreja é muito bom. E devemos estar. Mas nós temos que evoluir na fé, nos nossos conhecimentos e na nossa vida de santidade a Deus. Porque se surgir uma oportunidade dessa, nós temos que estar preparados para esse grande desafio. Paulo e Silas, eles foram presos porque eles expulsaram o demônio de uma jovem adivinhadora. Foram perseguidos, eles foram presos no tronco, diz o texto, amarrados. Quem conhece um pouco mais a Bíblia e a história da igreja, sabe que tronco era uma tora de pau. Lá no Nordeste é um rolo de pau. Aqui em São Paulo é uma tora de pau. Paulo e Silas foram amarrados num tronco. O tronco amarrava-se os malfeitores, os assassinos e ladrões. Aí a gente já tem uma ideia como eles foram humilhados e diminuídos. Eles estavam no lugar que deveria estar, assassinos e ladrões. Eles não eram nenhum dessas coisas. Mas por causa do Evangelho, eles foram amarrados. Rasgaram suas vestes. Diminuíram a sua personalidade. E prenderam no cárcere. Atos 16, 25. Só que, meus irmãos, o que eu vos li está dentro desse texto. Enquanto eles estavam presos, amarrados, com as suas roupas rasgadas, o que é que eles faziam? Cantavam e oravam. O texto diz. É fácil isso? É fácil cantar quando está tudo bem. É muito fácil cantar um hino na igreja ou junto com todos no ambiente de culto. Mas cantar numa circunstância dessa, só pela misericórdia de Deus. Mas como a Bíblia é a verdade, nós cremos que isso aconteceu. Eles oravam em alta voz. E eles cantavam hinos de louvores a Deus. E o texto diz que por volta da meia-noite, há quem diga que foi meia-noite, a Bíblia não diz que foi meia-noite, por volta, pode ser um pouco antes ou um pouco depois. É a mesma coisa quem fala que Eva comeu a maçã
A Bíblia não diz que foi maçã. Foi um fruto. Pode ter sido a maçã. Pode ter sido qualquer outro fruto. É igual Jonas na baleia. Tudo leva a crer que foi uma baleia. Mas como eu sempre digo, se a Bíblia dissesse que foi uma manjuba, uma piabinha, eu ia crer. Porque como é que vai caber no vento de uma piaba? Lá na minha terra, a piaba é uma manjubinha, bem pequenininha. Vai caber um homem lá dentro, mas se a Bíblia dissesse, eu ia crer. Tudo leva a crer que foi um tubarão ou uma baleia. Mas se a Bíblia dissesse o contrário, nós ia crer. Pois bem, claro, ele pode em tudo. Ele pode alargar o peixe e caber qualquer um de nós lá dentro. É o que alguém um dia perguntou para mim: Naldo, você já falou que morre, a cada minuto morre 165 pessoas. Você calcula a hora, o dia, a semana, o mês e o ano em todo mundo. É milhões. Só que a Bíblia diz que se não fosse o pecado, ninguém morria. Não é isso? A Bíblia não diz que se não houvesse pecado, ninguém morria. Tudo bem, e se não tivesse acontecido o pecado dos nossos primeiros pais, ninguém morria. E alguém perguntou para mim: onde cabia tanta gente? Se morre tanta gente todos os dias em todo mundo e ainda tem tanta gente viva, e se não morresse ninguém, onde ia pôr tanta gente? Eu falei: eu não sei. Não me pergunte que eu não sei. Eu não sei porque a Bíblia diz lá em Deuteronômio 28 que as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas a nós. O que Deus quer que eu saiba, Ele me deu a capacidade de saber e entender. O que passar disso é mistério de Deus. Deus ia dar um jeito, ia fazer esse mundo como um elástico, Ele ia alargar o dobro e ia caber, sei lá. Eu não sei. Ninguém sabe tudo. Nem os grandes teólogos, ninguém sabe tudo. Só Deus sabe todas as coisas. Então, voltando ao caso, Paulo e Silas, eles demonstraram a Deus a sua vida de louvor, e mesmo nesses momentos difíceis eles cantavam. E aí aconteceu um milagre. Deus se manifestou através do louvor. Por isso o tema de hoje é muito importante: salmos, hinos e cânticos espirituais. Foi através de um hino que aconteceu um grande milagre. E qual foi o milagre que aconteceu lá em Filipe? Quem quer responder? Como diz os bons professores, um por vez. Um por vez. Qual foi o grande milagre que aconteceu? Hein? Foi. Já foi um grande milagre, mas aconteceu outro maior. No texto. E aconteceu, claro, dentro da providência de Deus. Mas Deus usou os seus filhos, eles entoaram hino de louvor a Deus. Está relacionado o nosso tema de hoje. E a oração e o louvor a Deus andam juntos. E não só se louva a Deus cantando, não. Se louva a Deus orando, lendo a Bíblia, dando testemunho, vindo à igreja, participando, sendo útil, dando fruto. Tudo é meio de louvar a Deus. E podemos louvar a Deus sem abrir a boca. Se só se louvasse a Deus abrindo a boca, os mudos não louvariam a Deus. Mas se você tem boca e pode abrir, abra. Não tenha medo, não tenha vergonha. Abra a boca e cante alto. Não para aparecer, nunca faça. Mas cante para a honra e a glória de Deus. E Deus te recompensará. Nós somos feitos e escolhidos para louvar. E o louvor a Deus envolve muitas coisas. Os irmãos não erraram de falar. Os portões se abriram. Os cadeados se soltaram. Mas havia alguém responsável pelos presos. Ele era o carcereiro de Filipe. Quando ele viu que os portões estavam abertos, ele pegou a sua espada e ia se matar. Porque ele era responsável, ele tinha que prestar conta. Porque ele pensava que já todo
Lógico. Ele tinha que dar relatório para os seus superiores. O Elias, que foi militar na ativa, hoje não é mais, ele sabe. O inferior tem que dar relatório ao superior, o que está subordinado. Isso não é só na área militar, na área profissional e trabalhista. Na igreja também é assim. Nós temos que prestar conta aos nossos superiores. E o nosso superior, além de todos, é o Senhor Jesus Cristo. O maior milagre aconteceu justamente na hora que o carcereiro ia se matando. Paulo bradou em alta voz, depois de ter orado e cantado: não te faça nenhum mal, carcereiro. Nós estamos todo mundo aqui, olha, ninguém fugiu. E qual foi a pergunta do carcereiro? Um por vez. Que devo fazer para me salvar, Paulo? Os senhores. Paulo, automaticamente, sem perca de tempo, ele falou que está no capítulo 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Esse foi o maior milagre. O maior milagre na vida de qualquer ser humano é a salvação em Cristo. Não que não existam outros milagres, existem vários. Mas o maior milagre que aconteceu na minha vida, porque eu não nasci salvo, a salvação não é hereditária, segundo o ensinamento da palavra de Deus. No Salmo 51, quando Davi pecou vergonhosamente contra Deus, ele disse no Salmo 51, eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu e você, todos nós nascemos pecadores, mas um dia fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus. Há um provérbio popular que eu sempre falo: filho de gato é gatinho, filho de crente não é crentinho. Ninguém nasce crente, porque a salvação não é hereditária. O pecado sim, já nascemos em pecado. A salvação, ela é individual. A Bíblia não ensina que o pai não leva conta do filho, nem o filho do pai? Toda a Bíblia ensina, e nós podemos perceber Jesus dizendo: quem crê em mim está salvo, quem crê em mim tem a vida eterna. O que não crê pode ser filho de presbítero, de diácono, de pastor, pode ser filho de quem quer que seja, porque a salvação, ela é individual. O pai não salva o filho, nem o filho salva o pai. Então o maior milagre aqui, depois da oração e dos hinos de louvor, foi que alguém se salvou. Maior milagre. E se você continuar lendo esse texto, no verso seguinte, 32, diz: naquela mesma noite todos foram batizados. Aleluia, graças a Deus. A parábola da ovelha perdida, no livro de Lucas, Jesus declarou assim: há mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende, do que por 99 justos que já estão lá e que não precisam mais de arrependimento. Então, meus irmãos, cantemos cânticos de louvor a Deus, cantemos hinos, cantemos salmos. Às vezes a gente lê um salmo e nem sabe o que está cantando, porque quem leu a lição sabe, os salmos eram cantados, e todos os hinos, que é bom a gente perceber isso, todos os hinos do nosso cenário do novo cântico, quando você vê um hino ou cantar que ele termina com amém, é um hino oração. Você está cantando oração a Deus. Era assim que o povo de Israel cantava, e quem não dá tempo para a gente entrar em detalhes, mas tudo está dentro do conteúdo da lição. Eles usavam os salmos para cantar, e muitos salmos são orações.
E é importante a gente notar que, com todo respeito, mas existem cânticos espirituais que de espirituais não tem nada. Em toda a igreja, em todo mundo, acontece. Cânticos sem sentido, sem razão de ser, sem conteúdo, sem letra, sem mensagem, sem melodia. São hinos só que satisfaz a carne, e não o espírito, e não adora a Deus. Se nós fôssemos enumerávamos muitos hinos, mas alguns entre tantos outros, se eu não me engano, 400 hinos do nosso hinário. Quando eu era novo, não pequeno, que pequeno só até hoje, mas quando eu era novo, adolescente e jovem, o nosso hinário era Salmos e Hinos, o título. Tinha 608 hinos. Diminuíram 208. Nós temos, se eu não me engano, 400 hoje. Eu não sei onde foi parar o resto. Mas foi retirado. Alguns não tinham sentido de estar, né? Outros até que tinha. Hoje nós temos no nosso hinário 400. A oração por proteção. Mas os que foram retirados, foi retirado de acordo com a letra. Certo. Não condizia com aquilo que Certo. a gente pregava. Mas entre esses que foram tirados, talvez tinha alguns que nem deveriam, mas tudo bem. Isso é outro caso. Como o homem não é Per- anti-guerra, ele tirou entre esses. Por exemplo, que deviam estar. nós tínhamos um hino que foi tirado, esse não devia nem ter colocado desde quando existiu o salmo. É o que eu estava falando aqui quando a pessoa ora pedindo o Espírito. Nós tínhamos um hino no hinário que começava assim: Vem Espírito Divino. Nós não podemos cantar Vem Espírito, ele já veio. Já está Ele já veio no dia de Pentecostes. tirado justamente. Nós não podemos cantar nem orar para o Espírito vir. E onde fica a declaração bíblica? No capítulo 2 de Atos. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu, a promessa de Joel se cumpriu, e todo crente tem o Espírito Santo. E Paulo ainda diz lá em Romanos, que quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é de Deus. Senhor? Aquele que não é convertido, ele não pode pedir que o Espírito venha a ele. Aí sim é outro caso. Aí pode, né? Ele pode pedir. Se ele não se converteu, se ele ainda não se converteu, ele pode pedir. Só que depois que ele se converter, ele vai ver que não é assim. Mas já é um bom começo para o incrédulo pedir o Espírito, né? Mas prosseguindo, olha as ligações dos hinos. Às vezes a gente canta o hino, não percebe. Por exemplo, as ligações dos hinos. Está na revista, meus irmãos. É que o tempo é resumido. Mas os hinos do nosso hinário são hinos teológicos. Os hinos são extraídos com base bíblica. Aí são hinos que adoram a Deus, que edifica a nossa alma, que eleva os nossos corações. Por exemplo, o hino 300, como começa? Sem abrir o hinário. Como começa o hino 300? Para resgatar a igreja. Grande preço Cristo deu. Não foi ouro, nem foi prata. Foi seu sangue que verteu. O hino começa assim. Qual o texto que tem ligação com esse hino na teologia bíblica? Qual é o texto? 1 Pedro 1, 18, 19. Pedro declarou assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. O que é coisas corruptíveis? Prata, ouro. Está na Bíblia prata, ouro. Nós podíamos acrescentar outras coisas corruptíveis. Sabendo que não foi mediante, ou através, ou por meio, nós fomos resgatados. Mas pelo precioso sangue de Cristo, sangue de Cordeiro sem defeito e sem mácula. Aí a ligação teológica do hino, para resgatar a igreja,
grande preço Cristo deu. Nós fomos resgatados não mediante coisas corruptíveis, mas pelo sangue de Cristo. Um outro hino que contém teologia, o hino 88. Como começa? Um por vez. Amavas-me, Senhor. Começa assim. Qual é a ligação com a Bíblia na teologia do hino e a Bíblia? O textuário da Bíblia, isso todo mundo sabe. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha a ligação teológica da Bíblia com o hino. Homens inspirados e movidos pelo Espírito Santo de Deus foram os compositores dos hinos. Aí tem conteúdo que fala aos nossos corações. Porque muitos cânticos e até hinos que se cantam por aí afora não tem razão de existir. Um outro hino, 218. Como começa? Tua vontade faz, ó Senhor. Qual é o texto de ligação? Quem foi que orou submisso à vontade de Deus? Jesus Cristo. Quando ele estava no Getsemane, momentos que antecediam a sua crucificação, para pagar o preço que, como a Bíblia se interpreta pela Bíblia, você sai lá de Pedro 1, 18, 19, vai para Lucas 22, 42. Jesus estava prestes a ir para a cruz para derramar aquele sangue que Pedro falou lá na sua epístola. E ele diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Olha a ligação teológica. Tua vontade faz, ó Senhor. Não é assim que eu devo orar, e você e nós? Sempre submissos à vontade de Deus? Outro hino, que às vezes se canta fora de sentido. Não é que não pode. Às vezes até discuto com certas... mas você é muito... Não sou legalista. Com todo o respeito e toda a humildade que eu tenho diante de Deus, mas eu sou zeloso. Você lê um texto sobre o pecado. Efésios 2, 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos no vosso delito e pecado. Aí você vai e canta o hino. Santo, santo, santo. Não é que está errado, mas não tem sentido. É a mesma coisa você pegar o pneu e pôr no lugar do volante. O pneu cheio de terra. Você vai com o pneu e o volante lá no lugar do pneu. Até que, dependendo do tamanho do volante e o material que é feito, até que dá para rodar um pouco, né, seu Eugênio? Não muito longe. Mas está no lugar errado. A ligação do hino 11, Santo, 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 Deus Onipotente, está em Isaías 6, quando Isaías teve a visão. Ele disse: ai de mim que sou pecador, e os meus olhos viram o Senhor. Já deu o primeiro? Aí a ligação do hino. Aí Isaías conclui: e ele viu o Senhor, e eles clamavam: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aí nós podemos cantar o hino 11, que tem ligação. Não é que é errado cantar lendo outro texto, mas não fica legal. Um outro texto que tem ligação teológica. Até uma vez, com todo respeito, eu falei com uma pessoa aqui que dirige um trabalho. Por isso, geralmente, a comissão de música tem que estar relacionada Claro. com o pastor, para não Tudo está na revista. conectar a música da palavra. Verdade. Quando você lê o Salmo 19, como é que começa?
Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e aí vai. E neles não há linguagem, nenhum som. Aí fala dentro do conteúdo do Salmo. Está falando de quê? Da criação. Qual é o hino de ligação dentro do nosso tema de hoje, que pode ser cantado após a leitura do Salmo 19? O hino 22. Como começa? Altamente os céus proclamam seu divino Criador. Quando o salmista fala, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, nós vamos cantar, altamente os céus proclamam. E o poeta compôs o hino 22. Meus irmãos, não precisa outra coisa para reconhecer a grandeza de Deus. É que a gente é mau. Eu reconheço isso. Nós somos maus, nós somos acomodados, nós somos desinteressados, poderíamos ser mais. Mas basta olhar o dia de sol, céu sem nenhuma nuvem, ou uma noite clara, a lua lá nas alturas, as estrelas brilhando, só isso. Mas tudo isso para reconhecer que existe um Deus Criador, um Deus grandioso e soberano, só isso. Os céus proclamam. O que é a palavra proclamam? Quer dizer o quê? Falam. Proclamar quer dizer falar, pregar, anunciar. Um outro hino, o hino 269. Como começa? Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Qual é o texto de ligação teologicamente falando? Isaías 1,18. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a pura lã. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado eu ficarei livre e purificado dos meus pecados. Nós precisamos ter esse cuidado, esse zelo, na medida do possível, porque a gente fazendo isso, a gente cresce nos conhecimentos da palavra de Deus. Mas um outro hino, 246, como começa? Ó quão preciosa e rica promessa do Salvador Jesus nosso Rei. Ao que confia na sua graça, diz ele, nunca, nunca te deixarei. Qual é o texto de ligação com esse hino? Hebreus 13:5. Está escrito assim: seja a vossa vida sem avareza. É 246? Então é 146. Desculpa, eu acrescentei. É 146. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Amém, amém, graças a Deus. Meus irmãos, todos nós nesse mundo passamos por problemas de saúde, de desemprego, de finanças, de desajustes na família, no lar, de decepção. Quem não passa? E se falar que não passa, está mentindo. E quem ensinar o contrário também está mentindo. Mas nós temos um Deus que está conosco, graças a Deus. Em qualquer situação, Deus está conosco. É isso que enriquece a nossa vida, porque nossa esperança é o Senhor Deus. Nós temos que viver essa experiência cristã. Deus promete e Ele não falha, Ele é fiel.
cumpre na íntegra todas as suas promessas. Um outro hino, 318, como é que começa? Acho que esse eu acertei o número, dando assim. E os demais, eu não sei, né? Ceifeiros da Seara Santa, quão poucos fracos sois, mais forte é Cristo vosso Mestre. Avante, avante, pois. Mas não podemos parar. São hinos que a gente canta, né? Mas aí, da primeira parte nós vamos cantar: os que esperam no Senhor renovar-se-ão, subirão como águias, subirão até as alturas, andarão e não se cansarão. É a promessa de Deus para você e para mim. Qual é o texto de ligação? É Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E essa promessa é para os que esperam. Desculpe, meus irmãos, mas às vezes eu falo e nem devia falar, mas não sei se é bom ou ruim falar. Mas nós estudamos aqui uma lição sobre os cultos, e uma das formas de culto é o culto doméstico. Eu procuro sempre fazer o culto doméstico. E um dos textos que eu li essa semana, eu e a Diva, foi o Salmo 27. Ela está passando por uns problemas de saúde. Outro dia ela falou: eu estou um pouco desanimada. Eu falei: jamais. Aí à noite eu li o Salmo 27, 14. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique o teu coração. Espera pelo Senhor. E deixa o resto para Deus. O Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se eu sei que Deus é Deus, e que Ele é o meu Senhor, e que eu devo viver uma vida de louvor através dos cânticos dos hinos, por que temer? É difícil, porque vida cristã continua sendo desafio. Mas mais dois hinos só. O hino 221, como começa? Quero ser um vaso de bênção. Você quer? Eu não posso querer ser para você. Nem você pode querer ser para mim. É individual. Quero ser um vaso de bênção. Só que, você cantando esse hino, lá no fim, há uma condição. Está escrito assim: para ser um vaso de bênção, é mistério uma vida real. Uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Precisa tudo isso. Você está disposto? Não é de qualquer jeito. Eu quero ser e já vai sendo. Não é assim não. E nem de lá no Nordeste. Não é assim não. Há uma condição. Qual é o texto de ligação? Gênesis 12, 2. Deus falou com Moisés e disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, do meio da tua família. Sai daqui onde você está bem estruturado. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Sê tu uma bênção. Aí a ligação do texto e o hino: quero ser um vaso de bênção. Para ele ser, precisa sair. Se não saísse, ele podia ser, como na nossa linguagem, uma bênção pequena, né? Uma bênção minúscula. E finalmente mais um hino, 161. Como começa? É bom a gente recapitular os nossos hinos. Sei que o melhor amigo é Cristo. Quando a tempestade assalta a fé, eu sei que o meu melhor amigo é Cristo. Qual é o texto de ligação? E existem muitos outros hinos. Provérbios 18, 24. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Quem é ele? Jesus.
Aí o poeta: sei que o melhor amigo é Cristo. Nós temos muitos amigos, mas quem tem amigo demais sai perdendo. Há amigo que é muito amigo, e muito amigo que significa amigo da onça. Amigo da onça significa amigo infiel, amigo falso. Não confie. Confie em Deus. Como o hino que o presbítero Hamilton costuma cantar: confie em Deus por onde quer que vá. Por onde quer nós devemos confiar em Deus. Mas, prosseguindo, a música na igreja. Alguns ramos da fé reformada, impacientes por proteger a igreja de acréscimos da tradição humana, impressionados pela continuidade entre Israel e a igreja, e notando os termos salmos, hinos e cânticos, são usados no livro dos Salmos. Creem que Paulo previu só o cântico dos Salmos no Antigo Testamento, no culto público. Essa restrição, contudo, compreende mau ensinamento de Paulo. As pessoas entendem o mau ensinamento, não que Paulo está entendendo errado. Ele reúne os termos para realçar a ampla gama de expressão musical que o louvor a Deus agradecido e profundamente sincero suscita do corpo de Cristo. O verdadeiro louvor, ele emana de Cristo. A palavra salmos se refere, no mínimo, ao uso de saltério do Antigo Testamento. E aí tem vários textos, mas pode também se referir às novas composições para o culto. A palavra espiritual, pneumáticos, no grego, qualifica o potencialmente secular termo cântico, como sendo ensinado ou dirigido pelo próprio Espírito Santo, em 1 Coríntios 2, 6, 15, 44 e 45. E aí, meus irmãos, vamos em frente. A lição é muito rica, e os irmãos, por certo, deram a lida. A lição, ela resume-se em 3 partes. 3 modalidades de música na igreja nós encontramos. A música encontrada na Bíblia como expressões de louvor a Deus, salmos e hinos e cânticos espirituais. Por isso surgiu, ou por isso o escritor bem informado e feliz na escolha do tema de hoje, salmos e hinos e cânticos espirituais. A palavra cântico significa canto religioso, hino em ação de graças. E aí vem uma série de citações. A palavra salmo no grego aumenta só o S para o plural, de salmo para salmos, ou cântico de louvor a Deus. E a palavra hino significa cântico em honra à divindade. Os salmos eram a grande coleção dos hinos dos tempos do Antigo Testamento. Este livro, que é o livro dos Salmos, servia como inário do povo depois do exílio. Celebrarem com hino o Senhor. 1 Coríntios, 1 Crônicas 16, 7. Salmo 43, cantava um hino de louvor a Deus. Jesus, na ministração da ceia, ele cantou 2 hinos de louvor. Mas o texto básico, resumindo o nosso estudo, ele é rico em ensinamentos. Como que começa o texto básico? Colossenses 3, 16 e 17. Habite ricamente em vós
a palavra de Cristo. Esse é o texto básico. A palavra habite vem do verbo habitar, que significa ocupar como morada, viver ou estar. Alguém está morando em determinado lugar. Ele está habitando em determinado lugar. Daí o sentido bíblico da palavra: habite ricamente em vós. A palavra de Cristo. Meus irmãos, uma vida sem a habitação da palavra de Deus é uma vida minúscula. É uma vida decrescente. É uma vida que chega à falência. Pode ter certeza nisso. É uma vida sujeita ao pecado. Já deu o primeiro? Mas uma vida onde a palavra de Deus habita é uma vida enriquecida. É uma vida robusta, uma vida forte. Não foi isso que o salmista declarou no Salmo 119:11? Guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Nós sempre arrumamos uma desculpa quando nós fazemos coisa errada. Não é assim? Isso vem de longe. Eu, nos anos que tenho de presbiterato aqui na igreja, 37 anos, o Hamilton também foi presbítero aqui há alguns anos, ele sabe. É muito triste quando o conselho se reúne em tribunal para disciplinar alguém. Você tem que dar o seu voto, sim ou não, contra ou a favor. E sempre que uma pessoa vai ser disciplinada porque cometeu um erro, a primeira reação dela mas eu sou humano. Como se ser humano é uma desgraça. Eu sou humano, mas não me considero um desgraçado. Me considero um abençoado. E você também deve se considerar. Mas estamos sujeitos ao erro. Todos nós estamos. Mas a primeira reação, quando a gente peca, é reconhecer a nossa... eu sou humano. Todos nós somos. Aí o Salmo 119:11 é uma vacina contra o pecado. Você é humano e eu também, mas guarde no coração a palavra para não pecar contra Deus. Mas o texto, Paulo foi bem sucedido nessa carta à igreja de Colossos. Ele disse para os crentes: essa palavra é para mim e você. Essa palavra que nós estamos estudando nessa manhã é para a igreja de Deus, é para a igreja presbiteriana de Vila Formosa, você que está aqui e eu. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, não é qualquer palavra. Habite ricamente. Vamos ver aqui, analisar para a gente entender melhor. O que significa a palavra ricamente? Paulo foi profundo na sua escrita. E por que ele foi? Porque ele teve a inspiração do Espírito Santo de Deus. A palavra ricamente quer dizer abundante. Muito rico ou rico demais. Significa magnificamente. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Essa palavra é a palavra de Cristo, é a palavra de Deus, é a palavra que transforma, é a palavra que muda o modo da gente ser, muda o coração do descrente para se tornar um cristão e muda o coração dos crentes acomodados. Mudou o meu. Eu nasci no lar crente. A maior vergonha que eu tinha, e minha mãe que já morreu, se não tivesse morta, se estivesse aqui, ela ia falar. A maior vergonha que eu tinha era de abrir a boca para cantar.
mas para falar outras coisas que não devia, abria e bem aberto. Mas um dia fui alcançado pela graça do Senhor. A palavra de Deus começou a habitar ricamente no meu coração. E Deus me mudou o meu modo de ser. Até já me corrigiram que eu canto alto demais. E outra pessoa me apoiou e falou: cante alto, Inaldo. Eu falei: amém. Vou continuar cantando. Para a honra e glória de Deus. Que palavra é essa, meus irmãos? Nós somos, às vezes, pobres. Nós somos minúsculos. Nossa fé é tão pequenininha. Porque nós não estamos cheios. E a palavra de Deus não está habitando rica e abundantemente no nosso coração. Que palavra é essa? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Que palavra é essa? Quais as qualificações da palavra de Cristo? Primeiro, é uma palavra eterna. Tudo vai acabar nesse mundo. Toda beleza, toda aparência, toda riqueza, tudo de bom e de melhor que você imaginar, isso aqui fica. Foi o que Jó disse para a mulher dele quando não deu apoio, quando ele perdeu todas as coisas. Ele escreveu lá em Jó 1:21: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus não muda. Mateus 24:35: passará o céu e a terra, porém, Jesus disse, as minhas palavras nunca passarão. Meus irmãos, se você se sente habitado por essa palavra, e você vive ricamente, abundantemente com essa palavra no seu coração, saiba que ela nunca passa. Por isso nós somos felizes, porque essa palavra habita em nós. Mas quando Paulo fala habite ricamente em vós a palavra de Cristo, é uma palavra qualificada na Bíblia como lâmpada. Para que serve a lâmpada? Para que serve a luz? Hein? Clarear. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O verdadeiro cristão, ele tem essa mentalidade. Ele tem no seu dia a dia, no seu trajeto de vida, a iluminação da palavra de Deus em qualquer momento. Salmo 119, 105. Mas além da palavra de Deus ela ser eterna, além dela ser lâmpada e luz, é uma palavra que ela vai o salmista coloca no aumentativo. Na língua portuguesa ele usa o termo aumentativo. Ele diz puríssima. O que é uma coisa puríssima? Mais do que pura. Puríssima é a tua palavra. Por isso, diz o salmista, o teu servo a estima muito bem. Está no Salmo 119, verso 140. A palavra de Deus não é só pura, como nós encontramos outros textos que declaram que ela é pura. Mas o salmista ele foi além. Puríssima é a tua palavra. Por isso, por ela ser puríssima, é que o teu servo a estima muito bem. Nós estimamos a palavra de Deus? A palavra de Deus ela é a única regra infalível para a sua igreja. É a única regra infalível de fé e prática para nós. Mas ela é, além de tudo isso, o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele viu a palavra do seu próprio Pai e dele como filho, como verdadeira. Na oração sacerdotal de Cristo, está no capítulo 17 de João, e no verso 17, Jesus orou assim, orou pela igreja, ele orou por nós, ele disse assim, na oração, santifica-os
na verdade, a tua palavra é a verdade e não muda. E quem é a verdade? Que palavra é essa? É o próprio Cristo. No livro de João 14,6, Jesus declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa palavra verdadeira é o próprio Cristo. Somos instruídos e aconselhados. Olha, o texto descreve tudo isso. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente, com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E aí Paulo prossegue: os resultados da habitação abundantemente e ricamente da palavra de Cristo em nossos corações. Quais são os resultados? Vida de louvor a Deus. A pessoa que não se esforça para cantar, e até quem se desculpa, eu não tenho voz. Tem sim, senhor. Abre a boca que a voz sai. Aliás, duas coisas precisa para cantar: querer e abrir a boca. Aí sai voz. Quando nós temos a consciência que a palavra de Deus habita em nossos corações abundantemente, nós somos instruídos, nós somos aconselhados, o texto diz, com toda a sabedoria, para uma vida de louvor a Deus, com salmos e hinos e cantos espirituais, e com gratidão em nossos corações. E não só isso, mas fazendo tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Concluindo, vivamos, meus irmãos, e nos esforcemos a viver uma vida de intenso louvor a Deus, todo o dia, toda a vida. Aliás, vida de louvor não é só aqui na igreja não, durante o culto ou a escola. A vida de louvor deve ser contínua. Nós já estudamos uma lição dessa. O louvor deve ser contínuo, em casa, no trabalho, no trânsito. Que desafio dirigir nesse trânsito. A reação é só xingar os outros. Ou até, se puder, pegar e matar. É o desafio de uma vida consagrada a Deus. Conversando com um rapaz, e ele falou: eu estou sempre com o meu som ligado nos hinos. Se alguém me xinga por qualquer coisa, eu não escuto, porque o som está mais alto. Amém. Vivamos de forma intensa uma vida de louvor a Deus, em quaisquer circunstância. E aí, 2 exemplos encerrando, nós vamos deixar com a classe. Vida de louvor e cânticos espirituais deve ser sempre em qualquer circunstância. 2 exemplos, de um profeta e de um apóstolo. Existem outros. O do profeta, Abacuque 3, 17 e 18. Olha o texto. Foi o profeta que relatou na sua oração, a oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos quais não haja gado. Uma desgraça completa, uma situação de calamidade para o profeta. Mas mesmo assim, passando por tudo isso, olha o que ele disse, que tem ligação com o nosso tema de hoje. No verso número 18, todavia, vírgula. Em outras palavras, para quem não fugir da escola, todavia quer dizer, apesar, ou mesmo assim, não é o mesmo sentido? Todavia, apesar de tudo isso, eu me alegro no Senhor e exulto Deus da minha salvação. E o outro exemplo, pois não pode falar, meu. Uma lição extensa, uma ótica geral, do ensinamento do hoje, que vai muito mais longe.
no início da lição é interessante colocar também que há povos que vivem sem música, antropólogos, arqueólogos, eles falam isso daí, né? Certo. E não há um povo que vive sem música, né? Verdade. Eles só não lembrando, inclusive, você lembrou, a gente junto comigo, lá no que vai até a noite. São os hinos também de oração, preciosas são as horas. E isso tem. É o que eu falei, tem muitos outros. Aliás, todos os hinos têm ligação com a Bíblia. Isso é muito importante. Por isso nós devemos cantar com alegria, alto e bom som, porque os hinos que adoram a Deus, extraído com ligação da palavra de Deus, ele edifica os nossos corações e louva ao todo Criador. O segundo exemplo foi do apóstolo que eu já citei, que eu falei que ia repetir no fim, para a gente não esquecer. O exemplo de Paulo, que naquela circunstância, preso, com as suas roupas rasgadas, eles cantavam louvores. E aí Deus se manifestou, os portões se abriram, um grande terremoto abalou aquela prisão e uma alma se salvou. Não só uma. O texto diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E o texto diz que todos creram e foram batizados. Graças a Deus. Por isso, meus irmãos, cantemos constante, em qualquer circunstância. Porque quem canta não espanta males, não. Quem canta como filhos de Deus, glorifica a Deus e enriquece a sua vida espiritual. Que Deus lhe abençoe. Que Deus abençoe a minha vida, a vida de cada um de nós, para que continuemos sempre cantando ao Senhor. Vamos concluir com uma oração. Nosso irmão, seu Elias, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos nesse momento, Senhor, agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor concedeu a cada um de nós nessa manhã, de conhecer um pouco da Tua Palavra e entender, ó Deus, sobretudo, aquilo que nós cantamos, os hinos de louvor ao Senhor. E todos eles, Senhor, nós podemos saber que a Tua Palavra está integrada, está ligada à Tua Palavra, Senhor. Fique conosco nessa manhã, ó Deus, abençoe a cada um de nós. E nos traz, ó Deus, de novo, à noite, para ouvir a continuação do ensinamento da Tua Palavra. Amém. Fique com cada um de nós nesse dia. Nos abençoe, nos guarde e nos protege. Fique com todos aqueles que não puderam ouvir, Senhor. Ouvir e aprender da Tua santa e bendita palavra, Senhor. Amém, Senhor. E sobre aqueles, ó Deus, que estão acamados, aqueles que estão enfermos, que o Senhor abençoe cada um, ó Deus, dando, ó Deus, a saúde, se isto não contrariar a Tua vontade. Por isso nós Te agradecemos, através do nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Obrigado a todos, um bom domingo, que Deus abençoe.